E agora eu vou passar a palavra para o professor Pierre, que é criminalista, que vocês em breve, claro, farão aula com ele, que é o expert no direito penal. Grande amigo. Obrigado. Bom, bem-vindas e bem-vindos, calouras e calouros. É uma satisfação fazer parte desse coletivo que fala com vocês sobre um assunto tão importante como a democracia. Queria agradecer a diretoria do Departamento Jurídico pelo convite e agradecer o Vitão pelo convite, cumprimentar a todas e a todos na pessoa da Silvia Steiner, que fez um excelente trabalho no Tribunal Penal Internacional, com sensibilidade, com competência, e cumprimentar o meu professor, Sérgio Salomão Checaira. Eu me lembro quando, nas primeiras aulas de Direito Penal, e o Sérgio falava para a gente que não existe direito penal sem justiça social, sem igualdade, e eu acho que as primeiras lições a respeito da forma como o direito penal desagrega a sociedade, incide de maneira desigual na sociedade e acaba ampliando as diferenças sociais, me foram feitas pelo professor Salomão Checaira, a quem eu agradeço imensamente pela minha formação. Queria dar boas-vindas a todas vocês e a todos vocês. Eu não sabia que eu ia falar, então eu não preparei uma fala, e falar depois do Otávio é muito difícil, mas eu queria trazer um pouco da minha experiência pessoal nesse campo. Eu me lembro, eu nasci em 1976, portanto, já quando estava na infância, a ditadura militar já estava terminando, mas eu lembro do meu pai, um dia me chamando na sala e me explicando o que foi a ditadura militar. Meu pai era um engenheiro, não tinha militância política, mas ele me contou dos amigos dele, ele me contou das pessoas que morreram, ele me contou da aflição que existiu durante aquele tempo, e ele me falou aquela frase célebre que todos nós conhecemos, atribuída erroneamente ao Thomas Jefferson, mas que o segredo da liberdade, da democracia, é a eterna vigilância. E ele dizia, você está crescendo, você vai fazer parte de uma geração que não viveu a ditadura militar, mas vocês têm a obrigação de conhecer o que aconteceu para nunca, de maneira nenhuma, deixar que isso volte a acontecer. E eu me senti mais ou menos pegando uma tocha, minha geração pegando uma tocha, com a obrigação, com o compromisso de quem lutou pela democracia e derramou sangue pela democracia, de manter isso. Não sei se necessariamente seguramos a tocha com a firmeza que deveríamos, porque quase essa geração colocou esse regime a perder. Mas eu acho que nesse momento, e o Departamento Jurídico organizando esse evento, eu me sinto de uma forma não repassando a tocha, mas acendendo novas tochas, para que todos nós saibamos o que foi a ditadura militar. Eu acho que todos nós aqui temos que ter um compromisso, e vocês estão entrando num lugar de excelência, num lugar que forma as futuras gerações de políticos do país, de políticas do país. Vocês têm que ter o compromisso, vocês têm que ter ideia do que significa democracia e do que significa uma ditadura militar, ou uma ditadura de qualquer forma, de qualquer espécie. É fundamental que nós não nos deixemos levar nunca, por pior que esteja o país, por mais difícil que seja a situação política, nunca, em nenhum momento, acreditar em soluções mágicas que não passem pelo regime democrático. Nunca acreditar em nenhum tipo de solução que passe pela autocracia, pelo arbítrio, pela supressão de liberdades. Nunca, em momento nenhum, acreditar em discurso de heróis, em discurso de mitos que vão salvar o país, em discursos que pregam o fim da presunção de inocência, o fim do Estado de Direito, o fim dos direitos humanos, em nome de uma suposta eficiência, em nome de uma suposta segurança pública, em nome de uma suposta fim da corrupção. Isso não funciona. Isso só leva a mais exclusão, isso só leva a mais injustiça. Eu acho que vocês, ao entrar nessa faculdade, vocês têm um compromisso na defesa do Estado de Direito, no Estado da democracia. A gente tem que saber que democracia
não é só um regime político, não é só um nome de um regime político escrito na Constituição. Democracia é uma perspectiva de vida. Democracia é um compromisso em acreditar na humanidade, em acreditar no ser humano, em acreditar que o povo tem sim capacidade de fazer as escolhas certas, que o povo tem sim capacidade de ajudar na condução desse país. É acreditar que as decisões racionais e boas não pertencem a um pequeno grupo, que as decisões populares são decisões que são capazes sim de levar esse país a um caminho melhor, a um caminho mais justo, a um caminho mais correto. Eu acho que o departamento jurídico promove a democracia no dia a dia. Eu me lembro quando eu entrei no departamento jurídico, Tatá, me permita chamar de Tatá, porque é meu grande amigo. Eu lembro do primeiro caso que eu peguei, que era um caso de um guardador de carro, que tinha, o Vitão me passou o caso, que tinha matado uma outra pessoa, supostamente, numa disputa de quem ia cuidar daquele lugar. Independentemente do que aconteceu e do que não aconteceu, a prisão preventiva daquela pessoa era absolutamente legal naquele caso. E a gente entrou com o habeas corpus, eu entrei com o habeas corpus, e eu ganhei o habeas corpus. E a sensação que eu tive ali, porque havia todo um contexto de injustiça, de que nós, estudantes da faculdade, ao exercer o direito penal na prática e no cotidiano, de alguma forma, estávamos enfrentando o arbítrio do Estado, foi uma das sensações mais importantes da minha vida. Outro dia alguém me perguntou de um desses jornais, qual foi o caso mais importante que você ganhou na sua vida? E eu atuei em vários casos importantes e relevantes, mas a minha resposta foi quando eu soltei aquele guardador de carro no departamento jurídico do 11 de agosto. Porque ali foi quando eu tive a primeira sensação de que através do direito a gente pode enfrentar o arbítrio do Estado. O direito nos dá instrumentos e se a gente efetivamente souber usar, souber democratizar, souber compartilhar esses instrumentos, a gente é capaz sim de impedir o arbítrio. A gente é capaz sim de impedir qualquer atentado ao Estado de Direito e à legalidade. Então o departamento jurídico faz democracia no dia a dia. E cada um de vocês tem a responsabilidade, tem o compromisso de pegar essa tocha e levar essa tocha adiante. Para que a luta que a geração anterior fez em prol da democracia, porque todas as vidas, todo o sangue, toda a integridade física que foi depositada em prol da democracia, não seja vertida em vão. Então é função da minha geração, é função da geração de vocês levar essa tocha adiante. Essa, efetivamente, é a inspiração dessa academia, essa é a inspiração dos professores dessa academia e essa tem que ser a inspiração das alunas e dos alunos dessa academia. Então, eu parabenizo o departamento jurídico, parabenizo o Vitão, bem-vindas, bem-vindos, cumprimento o professor Floriano, que está ali na ponta, que também foi diretor dessa faculdade, e sejam felizes e, por favor, nos ajudem a levar essa tocha adiante. Muito obrigado.